Vamos abordar os assuntos da retomada das atividades presenciais. O nosso tema é regramentos sanitários e suas implicações na retomada. O nosso primeiro ponto de partida são as legislações. Precisamos conhecer e aprofundar cada uma delas. A primeira legislação pertinente é a Lei 18.032, que foi aprovada e sancionada em 8 de 12 de 2020. Ela estabelece a essencialidade da educação na situação de calamidade pública durante a pandemia da Covid-19. Após a publicação da lei, o Decreto Governamental 1003 normatiza os regramentos básicos para atividade presencial. Precisamos conhecer ainda a Portaria número 750, de 25 de setembro de 2020, que normatiza as comissões municipais e escolares e traz a obrigatoriedade e o modelo do Plancom Edu Covid-19. A Portaria 983 de 2020, de 15 de dezembro de 2020, detalha todos os procedimentos e regramentos sanitários pertinentes às atividades. E é com ela que vamos trabalhar hoje. Vamos trabalhar todos esses detalhamentos sanitários e o que isso implica na organização da escola. Um ponto de destaque que a legislação traz, principalmente na Portaria 983, é a capacidade de atendimento do estabelecimento de ensino. Nós temos a matriz de risco potencial e ela é dividida em níveis, né? Um dos níveis é o gravíssimo, o mais alto, com mais nível de transmissibilidade da Covid-19. Neste nível, as escolas poderão atender aos seus estudantes até 50% das matrículas ativas do turno de funcionamento, desde que respeitados o distanciamento social, já previsto durante toda a legislação. Isso tudo precisa estar previsto no plano de contingência. A gente precisa deixar claro quais os grupos de atendimento prioritários na matriz de risco gravíssima, visto que, se eu tenho uma escola com 100 alunos matriculados no período matutino, eu vou atender naquele período apenas 50 alunos. Então, a gente precisa organizar essa logística dentro da unidade escolar. Já nos níveis de avaliação de risco grave, alto e moderado, o atendimento fica restrito ao distanciamento social. Então, a gente precisa calcular a capacidade do estabelecimento pelo tamanho da sala de aula. Por exemplo, uma sala de aula com 48 metros quadrados, eu poderia colocar até 14 a 15 alunos dentro de sala, dependendo do mobiliário existente naquele espaço. Também precisa estar lá previsto no Plancom Edu. Eu destaco aqui a matriz de risco potencial, que todos já devem conhecer e acompanhar, que ela sai semanalmente, né? Essa que eu estou apresentando é a matriz de risco do dia 19 de janeiro. E aonde que a gente encontra, né, essa matriz? Ela está no site www.coronavirus.sc.gov.br. Ela é atualizada toda semana nas quartas-feiras. E qual que é o protocolo, então, da escola, caso a região de saúde onde a escola está inserida passar de um nível para outro, ou seja, passar do nível grave, alto ou moderado para um nível gravíssimo. Nós temos 2 dias úteis para estar fazendo as readequações necessárias e atender a partir da próxima semana, então, no total de matrículas de 50%, conforme já falei anteriormente. Então, por isso que precisa já estar previstos os procedimentos no Plancom Edu, para que não haja aquela insegurança a cada momento da mudança da matriz de risco. Um aplicativo muito bacana que vocês podem estar usando para calcular a quantidade de pessoas que comporta cada espaço é o www.salaplanejada.unifesp.br. Não precisa baixar em nenhum aplicativo, não é um aplicativo de celular, ele roda na web. Então, acessem e utilizem
esse aplicativo ele auxilia muito na contagem da capacidade do espaço. Lembrando que esse espaço de 1,5 m não é um espaço apenas de lateral, a gente precisa imaginar aí um raio entre os estudantes, né? A gente precisa pensar à frente, atrás, nos lados e nas diagonais. Então, ele precisa estar com uma capacidade bastante reduzida mesmo em sala de aula para poder organizar esse espaçamento. Precisamos organizar, então, né, fazer essa metragem, fazer a delimitação no chão. O ideal é fazer as marcações ao redor das carteiras, né, mas para que cada estudante saiba o seu local certinho, demarcar essa carteira, inclusive fazer com que o estudante utilize a mesma carteira todos os dias. E aí a gente entra num ponto que é sempre bastante que as pessoas têm bastante dúvida, né? Quem que não pode estar na escola presencialmente? Se a gente pensar em estudantes, a gente vai ter 2 grupos. É o grupo de estudantes que se enquadra no grupo de risco, que mais à frente a gente vai tratar um pouquinho, e também as famílias que optarem pelo atendimento 100% remoto, aquelas famílias que nesse momento ainda não se sentem seguras para encaminhar os seus filhos para a escola. Falando em grupos de servidores, então, os enquadrados no grupo de risco. Como que a gente organiza essa atividade remota dos grupos de risco? É necessária uma comprovação? Cada rede, cada escola vai organizar e vai solicitar a documentação necessária, que pode ser uma autodeclaração, pode ser um atestado médico ou até a necessidade de passar pela perícia médica da sua rede. Já aqueles alunos, aquelas famílias que optarem por o atendimento presencial, o atendimento 100% remoto, precisarão assinar um termo de compromisso, como já estabelece a legislação 983. Esse termo de compromisso tem validade de 15 dias. Depois desses 15 dias, se as famílias optarem pelo retorno às atividades presenciais, eles devem comunicar à escola que terá até 7 dias para receber o estudante. Por que esses 7 dias? A retomada da atividade presencial tem toda uma logística. Então, esse aluno sendo inserido novamente no contexto presencial vai acionar vários outros serviços, como o transporte, a alimentação, talvez a contratação de novos professores. Por isso, para que haja uma gestão desse tempo, é necessário a comunicação de 7 dias. Esse termo de compromisso precisa ser renovado a cada 15 dias. Se o pai ou a família quiser, né, que esse estudante continue remotamente, a cada 15 dias ele deve renovar. Triagens diárias são necessárias ser feitas na escola. Questionários ou a utilização de algum tipo de aplicativo, algum formulário com perguntas básicas sobre possíveis sintomas devem ser feitos todos os dias para os alunos que estão chegando à escola, aos servidores que estão chegando à escola. Qualquer sintoma relatado deve ser encaminhado para a vigilância epidemiológica. No caso dos alunos, acionar os pais para que esse estudante não adentre o ambiente escolar. Na entrada da escola também é feita a aferição da temperatura. Todo esse encaminhamento dos casos suspeitos da escola devem ser comunicados, então, primeiramente à família e ao sistema de saúde do município. Por isso que precisa estar muito claro nos planos municipais a qual ponto se vai buscar, qual telefone que vai se acionar, a qual posto de saúde que vai se buscar. A escola precisa ter essa informação. E os contatos das famílias precisam estar todos atualizados para que, a qualquer momento, possa ser acionado para que busque o estudante na escola, né? Qualquer tipo de suspeita
esse estudante precisa ser afastado. Não necessariamente só no início das aulas, mas durante o período em que ele estiver ali, ele pode sentir algum desconforto, pode apresentar algum sintoma e precisa ser afastado. Neste primeiro bloco, apresentamos todos os regramentos da Portaria 983 de forma resumida. Nos nossos próximos encontros, vamos falar um pouquinho mais sobre os regramentos sanitários e como organizar as escolas nesse período de retomada das aulas. Até lá!